Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, e o versículo é o de número 1 a seguir. Glórias a Deus, aleluias. Livro do profeta Oséias, o capítulo é o de número 6, e o versículo é o de número 1 a seguir. Aleluias. Os que acharam diz amém. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia Ele nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Assim conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Uma alva será a sua saída, e Ele a nós virá com a chuva, como chuva saródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos serão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus é mais do que holocaustos. Glórias a Deus. Levante as suas mãos para os céus nesta noite, em nome de Jesus. Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Neste exato momento, Deus, eu me coloco diante da tua presença nesta noite. E quero lhe pedir que o Senhor venha revelar os seus mistérios, ó Pai. Abre os céus nesta noite, meu Deus. Rasga o Senhor o que separa o mundo terreno, o mundo natural do sobrenatural nesta noite, e venha nos revestir da sua glória, da sua graça, meu Deus. Queremos ser tocados pelo seu poder, queremos ser revestidos da sua unção, queremos ser revestidos da sua glória, uma graça transcendental, uma glória, Pai, da Gassuri me canto, da Gassara, que renova, meu Deus, que restaura, que batiza, que transforma, que levanta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco nesta noite, meu Deus. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assentai-vos e batendo uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia. Estamos aqui hoje uma passagem, um texto que nós lemos, de uma das profecias do profeta Oséias. A Bíblia vai nos dizer que Oséias, ele profetizou em dias conturbados. Foram 25 anos do seu ministério. Um dos estudiosos, 14 capítulos do livro de Oséias resumem 25 anos deste homem pregando, deste homem anunciando as palavras de Deus para a casa de Israel. E ele profetizou em dias muito conturbados, no pior momento da história daquela nação. Profetizou no pior reinado que já existiu em toda a história de Israel. A palavra do Senhor vem nos dizer que Israel era por Deus uma nação eleita, era por Deus uma nação escolhida. Quando eu começo a olhar dentro da Bíblia Sagrada, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, Deus vai falar com um homem chamado Abrão, que mais para frente o seu nome transformado em Abraão. Mas quando Deus fala com ele pela primeira vez, era conhecido por Abrão. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai fazer uma promessa para ele.
vai dizer: sai da tua terra, do meio da parentela, da casa de teu pai, e vai para onde eu te mostrar. Enfim, Deus falou, mandou ele sair. Se ele fosse alguém acostumado a ouvir a voz de Deus, tudo bem, mas ele nunca tinha ouvido falar desse Deus. Ele estava acostumado com os deuses que ele via todos os dias, que não falavam, que não se vestiam, que não faziam nada, mas de repente um Deus que ele não via falou com ele. O que é interessante, ele não via, mas escutava. Ele não tocava, mas esse Deus tocou na vida dele. Quando ele se sente tocado, ele ouve essas palavras, ele vai começar uma peregrinação. Ele vai abandonar tudo que ele tinha. Ele pega a sua esposa, ele pega seus bens, ele pega seus servos, ele pega todo o seu gado, ele vai partir daquela terra e ele vai começar a andar errante pela face da terra, até ele chegar no lugar onde Deus dissesse que ali era a terra que ele receberia. Só que quando ele chegou neste lugar, a terra estava ocupada. Ele tinha passado por inúmeros lugares que não tinha nenhum povo, que não tinha ninguém habitando. Mas quando ele chega na terra de Canaã, com seus habitantes, Deus disse para ele: é aqui que eu vou te dar. É aqui que você vai construir um legado, é aqui que você vai construir uma história. Só que quando ele chega na terra, já tinha pessoas habitando. Quando ele chega na terra, já tinha ali povos naquela região. Mas aquilo era uma promessa do Senhor. E pudera, aquela terra era abundante, era uma terra que frutificava, era uma terra que crescia. E ali Abraão, ele vai passar todo o seu tempo, ele vai clamar ao Senhor. Todo mundo conhece a história. Ele, Sara, sua esposa estéril, vai gerar e vai dar à luz ao filho. E este filho aqui vai dar continuidade à história da família. Quando essa família vai crescendo, chega um período em que nós chegamos na história de um homem chamado Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele herda todas as bênçãos. Depois de encarnar seu pai, ele se torna herdeiro. E um dos seus filhos, por nome de José, vai se tornar governador do Egito, aonde ele vai sustentar todas as famílias da terra. Quando José ele leva a casa de seu pai para dentro do Egito, eles vão passar anos lá, eles vão se esquecer do Senhor. E vai vir sobre eles uma opressão que nós conhecemos como a escravidão. 430 anos como escravo do Egito. Até que Deus levanta um homem chamado Moisés. E este Moisés vai libertar o povo da escravidão. Moisés vai tirar o povo do período de escravidão depois de quase 11 gerações de escravos. Quase 11 gerações de pessoas levando chicotada, carregando pedra, vivendo uma vida medíocre. Por isso que quando o povo sai do Egito, eles só sabiam fazer reclamar, murmurar, questionar a Deus, porque eles passaram 11 gerações como escravos. Eles passaram 430 anos sem ter ninguém, sem ter alguém, sem poder viver a sua vida, sem receber ordens humanas, sem levar chibatadas das costas. Eles estavam agora saindo de uma escravidão. Os seus pais tinham sido escravos, seus avós escravos, bisavós, tataravós, até a 11ª geração de escravos. Então outrora, ou seja, quando eles são libertos, eles não sabiam fazer outra coisa do que ser escravo. Eles não sabiam fazer outra coisa do que viver na escravidão. Eles saíram da escravidão do Egito, mas eles passaram a viver na escravidão dos seus pensamentos medíocres. Eles passaram a viver na escravidão da Gassurimicanta, dos seus sentimentos da Gassurimicanta de derrotados. Eles passaram a ser escravos dos seus próprios desejos carnais. Eles passaram a ser escravos da Gassurimicanta, da Gassara, de crenças da qual não eram para eles servirem, que nunca tinha feito nada para eles. Mas era a mente de escravo, era a mentalidade que eles tinham. Eles se esqueciam muito fácil do Senhor e se entregavam aos seus desejos. Se esqueciam muito fácil do Senhor e se entregavam na Gassurimicanta aos prazeres que o mundo oferecia. A Bíblia vai nos dizer que eles vão passar anos vivendo isso. Quando eles saem do deserto e entram em Canaã, e eles conquistam a terra, não leva muito tempo, e aquele povo vai se desviar do caminho do Senhor. Vão passar quase 300 anos, que nós conhecemos como o período dos juízes. Os reis vão passar a dominar dentro de Israel, e vai ano, vai século. Eras e eras, e aquele povo continua com aquela mente de escravo. Outrora servia ao Senhor, outrora na Gassurimicanta, na Gassarimicaya, eles se desviavam dos seus caminhos, se esqueciam de quem era Deus. Até que chega um período da história em que Israel vai ser dividido. Como assim, Ian? Quando a Bíblia vai dizer que o rei mais sábio que teve em Israel, por nome de Salomão, ele se desvia dos caminhos do Senhor. E quando ele morre, seu filho vai assumir o trono.
trono, e ao invés dele mudar os seus pensamentos e caminhos, não fazer o que seu pai praticava, ele vai cometer os mesmos pecados. Então o povo vai dividir o reino. Vai passar a existir dois reinos, reino do norte e reino do sul. Ou seja, 10 tribos ficaram para o lado do norte, capital Samaria. 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no reino do sul, capital Jerusalém. E o profeta Oséias, ele vai profetizar para o reino do norte. O profeta Oséias, ele vai profetizar no reino do norte, aonde estava repleto de pecados. Aonde depois da divisão, irmão José, depois de 19 reis que sentaram no trono, nenhum deles seguiram o caminho do Senhor. 19 reis sentaram no trono do reino do norte, e nenhum deles se lembraram de Deus. Eram escravos dos seus desejos e dos seus prazeres. Ainda no reino do sul, se não me falha a memória, foram 22 reis. Ainda teve 4, se não me falha a memória, 6 reis que escaparam deste número desastroso e serviram a Deus fielmente, mas foram poucos. Mas ainda havia uma diferença. Agora dentro do reino do norte, não. Passava tempos e tempos, aquele povo só ia entrando em decadência. Eles iam passar até um dos maiores profetas de todos os tempos, seu nome é Elias. A Bíblia diz que Elias orou e fogo desceu do céu. A Bíblia diz que Elias orou e a chuva parou. Elias orou e voltou a chover. Elias orou e ele operou o primeiro milagre de ressurreição de toda a história. E nem mesmo esse profeta pregando, aquele povo se converteu. Nem vendo o fogo descer do céu, aquele povo mudou o seu coração. Nem conhecendo a história de um homem que ressuscitou um morto, aquele povo mudaram os seus parâmetros de pensamentos. Quando está chegando no final desta era, deste reino, Deus vai levantar o profeta Oséias, e ele vai começar a profetizar. A Bíblia diz, se você entra na história de Oséias, a história dele é muito famosa, porque Deus lhe deu ordem que ele fosse no meio de um prostíbulo, pegasse dali uma mulher que era prostituta, por nome de Gomer, e se casasse com ela. Aí você me pergunta, Rian, por que Deus fez isso? Você vai entender. Deus queria que Oséias ia profetizar, irmão José, para uma nação que tinha de tudo e não dava valor. Oséias ia ter que sentir isso na pele, para ele entender o que Deus sentia. É mais ou menos que nem na história de Ezequiel. Deus teve que levar Ezequiel no meio do cemitério a céu aberto, para ele entender o estado que estava a nação. Foi a mesma coisa com Oséias. Deus fez ele descer no meio de um prostíbulo, pegar Gomer, se casar com ela, para ele entender a infidelidade, para ele entender a Gassurimicanto, a Gassurimicaia, o que Deus sentia. E como assim? Deus estava mostrando para Oséias, eu peguei uma nação que era nada. Eu chamei um homem lá atrás que nem sequer me conhecia. Eu fiz uma promessa. Eu construí uma nação. Em outras palavras, Deus estava dizendo, é como tirar uma mulher da vida do meio de um prostíbulo e dar tudo para ela que ela nunca teve na vida. Mas mesmo assim, Oséias, vai te virar as costas e vai trair toda a sua fidelidade. Em outras palavras, Deus via Israel como um ser qualquer que tinha tudo, mas o trocava por nada. Em outras palavras, e essa é uma mensagem muito forte, mas é o que Deus ele tem para os dias de hoje. Em outras palavras, Deus olhava para Israel e comparava no nível de prostíbulo, e comparava no nível de pessoas que vivem uma vida medíocre, ao mesmo tempo que adoram o nome do Senhor, estava se voltando para Deus. O que Israel fazia nos dias do profeta Oséias? Eles faziam, meus queridos, eles entravam dentro do templo e adoravam ao Senhor. Saía de dentro do templo, eles edificavam altares para um Deus chamado Baal, que era o Deus
Deus da fertilidade. E perante aqueles deuses eles se prostravam. Perante aqueles deuses eles se entregavam. Perante aqueles deuses eles rasgavam as suas almas. E para piorar, os sacerdotes da época, eles na nação limicana conveniam com aqueles erros medíocres. Por meio da nação limicana, por ganância, por riqueza e por títulos, os sacerdotes da época também se entregavam aos pecados do povo. Ao invés de corrigirem, eles também se entregavam. E os sacerdotes que haviam sido estipulados por Deus para serem santos, que vestiam vestes santas, que vestiam a história sacerdotal, e de ano em ano eles entravam dentro do Santo dos Santos. Eram os únicos que podiam entrar na presença de Deus. Eram os únicos que podiam sentir a presença de Deus. Eram os únicos que podiam adorar a Deus. Mas estavam entregando a sua adoração a deuses estranhos. Estavam traindo a confiança de Deus. Estavam na basura me canto, na basura me caia, se entregando na basura me caia a pecados, a atos, na basura me canta até os olhos de Deus. O entristecia. Capítulo 1 ao capítulo de número 3 do livro do profeta Oséias, aí conta toda a sua história. Ele se casa com Gomer. A Bíblia diz que eles vão ter 3 filhos. Uragassuri me canta, Uragasserra me caia. A Bíblia diz que o primeiro Deus ordenou que colocasse o nome de Jezreel. E o que significa Jezreel? Significa Deus semeia. Porque o primeiro nome do filho de Oséias, Deus mandou colocar Jezreel. Sabe por quê? Porque em Jezreel foi manchado pelo pior ser humano que já pisou durante nas terras de Israel. O nome da mulher era Jezabel. Por que Jezreel? Porque foi por Jezreel que começou a semear pecado. Foi em Jezreel que um homem chamado Acabe matou um homem justo por causa de uma vinha. Foi em Jezreel, que foi ordenado morte de profetas. Agora Deus estava dizendo para Oséias: coloque o nome do seu filho de Jezreel, que significa Deus semeia. Por quê? Porque Deus estava dizendo: está sendo semeado uma história. Aleluia. Está sendo semeado um legado. Israel estava semeando. E a Bíblia diz assim: que tudo aquilo que plantamos nós colhemos. Tudo aquilo que lançamos um dia virá colheita. Eu começo a olhar dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que ele vai ter um segundo filho e não era um homem, era uma menina. E ele coloca o nome de Lohuama. E Lohuama significa sem compaixão. Deus vai revelar 3 estados da história de Israel. O primeiro foi semeado uma nação. O segundo, a segunda, chamada Lohuama, estava dizendo que Deus estava perdendo o amor que ele tinha para aquele povo. Já imaginou uma pessoa que lutou tanto por algo, de repente olhar e dizer: eu estou perdendo o amor, eu estou desistindo, eu estou abandonando. Primeiro Deus semeou uma história, Israel não seguiu. Agora Deus estava dizendo: a compaixão que eu tive até hoje para este povo está acabando. Deus levantava os seus profetas e os profetas eram assassinados. Deus levantava pessoas para pregar e não eram escutadas. A palavra de Deus estava sendo esquecida. As pessoas louvavam a Deus com seus lábios, mas o seu coração estava distante. Talvez nesta noite eu esteja pregando para crentes que já estão perdendo a essência da adoração. Talvez nesta noite eu esteja pregando para crentes que já estão esquecendo do que é buscar a Deus. Mas nesta noite eu tenho um recado que vem do céu para a sua vida. Não permita que os olhos de Deus se afastem de ti. Começa a chamar a
oração, atos de busca, oração me canta. Não permita que os dias de Lohuana cheguem sobre a sua vida. Não permita que os dias de Lohuana se abatem sobre a sua casa. Mas faça com que Deus olhe para ti com olhos de chama de fogo, com olhos de amor, com olhos de oração me canta, de compaixão. Aleluia! É Deus poderoso! Israel estava prestes a viver dias de Lohuana. Israel estava prestes a viver dias da Bassura me canta, em que a compaixão de Deus desceria deixada de lado, em que a compaixão de um pai para um filho, uma Bassura me canta, uma Bassura deixaria de existir por um breve momento, para mostrar para Israel que quem faz não é o homem, quem trabalha é Deus. Aleluia, glória a Deus. E o terceiro filho era um menino. Foram 2 homens e uma mulher, os filhos de Oséias. O terceiro é um menino, Deus manda colocar o nome de Loame. E Loame vai dizer Eliloame. E este nome significa, me canta, não povo meu. Você já imaginou Deus olhando dos altos céus para a sua vida e dizendo, Loame, não, povo meu. Nós já paramos para pensar o que é que Deus está dizendo. O nome Oséias significa Jafé é a salvação, ou Ele salva. Será que Deus está olhando para nossas vidas e está dizendo eu salvo? Ele está proclamando que Ele salva? Ou Ele está olhando para as nossas vidas e está dizendo ou Ele está olhando para as nossas vidas e está dizendo Luame? Ou Ele está olhando para nós e está dizendo eu estou agradando? Ou Ele está dizendo não? Como é que Deus tem contemplado as nossas vidas? Oséias, ele começa a sentir na pele o que Deus sentia. Sabe por quê? Porque para o profeta ele anunciar, primeiro ele precisa sentir. Ele tem que sentir aquele momento. Quando Deus ele levanta alguém, ele tem que ter extrema intimidade com Deus. Por quê? Porque ele vai sentir o que Deus sente. Muitas vezes nós dizemos, Deus, eu quero ser usado. Mas será que eu estou pronto para sentir o que Deus sente todos os dias? Muitas vezes nós olhamos para o céu dizendo, Pai, eu quero ser exaltado, eu quero fazer a diferença. Mas será que nós estamos preparados para sentirmos o que Deus sente? Será que nós estamos preparados para sentir muitas vezes a dor que Ele sente ao olhar para a terra, ao sentir o desespero que Ele sente ao ver o filho seu praticando aquilo que não deve ser feito e atraindo para a sua vida maldições? A história vai dizer que a esposa de Oséias, num dado momento, ela vai abandoná-lo. Ela vai traí-lo com outro homem. E aí Oséias, ele vai olhar e diz, eu tirei ela lá do postinho. Olha o sentido que Deus sentia. Eu tirei ela lá do meio do lamaçal. Eu dei a ela uma casa. Eu dei a ela uma vida. Filhos, uma família. Fui para ela o que ninguém foi na história da vida dela. E ela estava traindo Oséias.
Agora você imagina Oséias afadigado, desesperado, desiludido, sem entender nada, magoado, ferido. O que Deus disse para Oséias? Deus mandou Oséias ir lá e buscar ela de volta. E por quê? Sabe por quê? Porque na hora que Oséias ele sente o que Deus sentia, o desejo de Deus era de abandonar Israel. Mas toda vez que Israel caía, Deus ia lá e buscava. Aleluia! Deus ia lá na Surimicanto, na Serra, e trazia. Deus ia lá na Surimicanto, na Serra de Micaia, e tirava Israel da onde eles tinham caído. Israel traía Deus por tudo que ele fazia, mas Deus não desistia. Oséias foi lá e a busca e atrás de volta. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Oséias ele vai sentir o que Deus sentia. A partir do capítulo de número 4, ele vai começar a liberar palavras de renovo. Quando nós chegamos no capítulo de número 6, que é onde nós estamos, e aqui agora você vai começar a entender a mensagem. Ele vai dizer: vinde, voltemos ao Senhor. Por quê? Porque Deus já havia permitido que o Império Assírio se levantasse contra Israel e os destruísse. Deus avisou, ninguém escutou. Agora Israel estava destruída, estava arrasada. Agora o profeta Oséias vai começar a dizer assim: vinde, voltemos ao Senhor. Aí ele vai dizer: porque ele nos despedaçou na Surimicanto, na Serra. Em outras palavras, ele permitiu dias de tribulação, ele permitiu dias de tristeza, ele permitiu dias de Surimicanto, na Serra, de abandono, dias de esquecimento, dias de Surimicanto, na Serra de Micaia, de desolação. Mas ele estava dizendo assim: mas ele na Surimicanto nos restaurará. Aleluia! Glória a Deus! Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para liberar para a sua vida. O Surimicanto, na Serra de Micaia. Talvez você viveu dias até aqui, talvez você viveu dias até hoje na Surimicanto de serem esquecidos, dias de serem apagados, na Surimicanto, na Serra de Micaia. Só que nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Está se iniciando um novo ciclo, a qual Deus está dizendo: meu filho, retorna, meu filho, volta, na Surimicanto, na Serra. Talvez Deus permitiu que você passasse por provações, talvez Deus permitiu que você passasse por situações para entender que sem Ele nós não somos nada, que sem Ele nós não podemos, que sem Ele nós não conseguimos, que sem Ele nós não avançamos, que sem Ele nós sobreviveremos. Entenda de uma vez por toda, meu irmão, Deus te tirou de lugares aonde o homem jamais resolveu te visitar, e nesta noite Ele está te dizendo: eu ainda posso restaurar, eu ainda posso curar, eu ainda posso cicatrizar, eu ainda posso restaurar feridas. Começa um novo ciclo na sua vida nesta noite, um ciclo de mudanças, um ciclo de novas escolhas, um ciclo na Serra de Micaia, na Surimicanto, da qual Deus vai olhar para a sua vida e não vai dizer Lohuana, da qual Deus vai olhar para a sua vida e não vai dizer na Surimicanto, Eliloame, da qual Deus vai olhar para a sua vida e não vai dizer Jezreel, mas Ele vai olhar para a sua vida e vai dizer vitorioso, mas Ele vai olhar para a sua vida e vai dizer escolhido, mas Ele vai olhar para a sua vida e vai dizer a Surimicanto é filho, Ele vai olhar para a sua vida e vai dizer é escolhido. Deus não abandona, Deus não quebra aliança de jeito nenhum, mas Ele reata laços, Ele reata alianças, Ele dá uma nova vida para você.
Aleluia, glória a Deus. Qual vai ser a fala de Deus que vai definir esta sua nova jornada? Jezreel, Elohoame, Eliloame, ou vai ser a mudança de história, ou vai ser mudança de vida, ou vai ser a palavra que vai ser determinada nos céus nesta noite para a sua vida. Aleluia. Graças a Deus. Nós não entramos na igreja para adorar só da boca para fora. Nós entramos para o culto para render ações de graça. Ei, meu irmão, Israel sacrificava, mas eles se esqueceram de quem era Deus. Israel sacrificava para Deus, mas eles não conheciam o Senhor. É por isso que no capítulo de número 6, o Lamassuri me cantará no verso 6, no final ele vai dizer assim: Lamassuri me cantará, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E conhecer a Deus é melhor do que o holocausto. Deus esta noite está dizendo: o conhecer a Ele é melhor do que muitos louvores. O conhecer a Ele é melhor a vassoura me canto na caceira de me caia do que palavras bonitas. O conhecer a Ele é melhor a vassoura me canto na caceira de me caia do que palavras vazias de amor. Tem que conhecê-lo, meu querido. Tem que buscá-lo, meu irmão. Tem que buscar a adoração. Olha, seis. Oh, aleluia. Deus poderoso. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. A igreja do Senhor está passando por dias de Elilohame. Não, povo meu. Tem muitos crentes que estão passando por um período de Elilohame. Não, igreja minha. Só que nesta noite Deus quer mudar a palavra. Deus quer mudar a frase. Deus quer mudar a vassoura e me canto na vassoura e me caia a história. Ele está dizendo: vinde, vinde, vinde. Voltemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É um louvor que diz assim: está doendo, mas está aprendendo, né? Está machucando, mas também está ensinando. Então, ué, Arabaia, Sulimicária, Sucra de Micária. Deus tinha uma promessa de restauração para Israel. Mas todo legado, toda promessa tem um tempo de espera. Agora Deus olhava para Israel e dizia: a sua espera vai ser no cativeiro. Israel poderia evitar a destruição, poderia. Era só Roboão II, Jeroboão II, destruir os altares que ele tinha edificado.
Era só os sacerdotes voltarem a sua face para Deus e pregar as palavras que Deus determinava. Era só uma nação ouvir a palavra de um pregador que lhes pregava durante 25 anos. Ei, sabe qual é o pior pecado? O pecado da ingratidão. A ingratidão é o pior dos pecados. E Israel cometia esse pecado com uma habilidade. Você vê quando o povo sai do Egito e Deus está guiando eles para uma terra que manava leite. Eu já estou terminando a mensagem. A Bíblia diz que Deus trabalhou de padeiro, porque de manhã ele fazia pão descer do céu. Oh, aleluia. Quando o povo não queria comer só pão, queria carne, Deus abriu a churrascaria. A Bíblia diz que carne descia do céu. Oh, glória. Quando o povo sentiu sede, Deus resolveu cavar poço. E eles iam diante da rocha de Meribá. E a Bíblia diz que a rocha jogava água nada para eles beberem. Oh, aleluia. Quando o povo via que as suas roupas iam acabar, Deus trabalhava de alfaiate. E a Bíblia diz que eles passaram 40 anos sem a roupa terminar. Oh, aleluia. Deus trabalhou de sapateiro, porque também os sapatos que eles calçavam duraram todo o período que eles passaram no deserto. Mas a Bíblia diz que na primeira oportunidade que Moisés subiu no monte, ele estava recebendo os mandamentos de Deus para o povo. O povo olhou e falou: Moisés morreu, Deus abandonou, vamos levantar um bezerro de ouro. Meu irmão, sabe por que a ingratidão é o pior de todos os pecados? Porque ela engloba todos. Ela engloba o pecado da rebeldia. A ingratidão você resume o pecado da idolatria. Na ingratidão você resume o pecado da lascívia. Na ingratidão você resume o pecado da mentira. Porque quando você pratica um ato contra Deus, você se torna ingrato perante a Ele. E a ingratidão é um pecado na gasolina, que não tem explicação. Porque é alguém que te dá de tudo, é alguém que te oferece de tudo. Será que tem como explicar alguém negar o nome de Jesus? Ele desceu da terra, ele carregou uma cruz, ele se submeteu a levar chicotadas, e segundo estudos, ele ficou com mais de 300 ferimentos no seu corpo, os órgãos expostos, os pulmões seus expostos, os ossos expostos, dava para ver o seu fígado de tanto que ele apanhou. Ele foi pregado numa cruz, e do nada, o ser humano olha para ele e nega o nome dele. O pecado da ingratidão não tem explicação, porque é simplesmente alguém te dá de tudo, e quando ele vira as costas, pega uma faca e crava nas costas dele, pega uma faca na gasolina e canta e apunhala pelas costas. O negócio me canta, o ser humano não é capaz de perdoar uma ingratidão, mas Deus, ele olha no céu e diz: eu ainda tenho renovo, eu ainda tenho, ele canta uma novidade de vida. É por isso que a Bíblia diz: enquanto a vida ainda há esperança. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Enquanto a vida ainda há esperança. Deixe-me Maia. O Espírito Santo está dizendo nesta noite: volta. Sabe o que muda aqui agora? É que Deus não disse que Ele ia buscar Israel mais uma vez, porque Deus cansou de buscar. Ele disse: vai ter que voltar. Eu aguardo, mas tem que voltar. Eu espero, mas tem que voltar. Eu abraço, mas tem que voltar. Lembra do filho pródigo? Gastou tudo que o pai deu, trocou a casa do pai, foi para a terra longínqua.
fez. A Bíblia diz que ele foi trabalhar para donos de porcos. Ele queria comer da comida que o porco se alimentava. Sabe por quê? Porque é isso que a ingratidão faz. É isso que o diabo faz. Ele te leva no mais fundo da lama. Mas quando o filho lembrou que ainda tinha um pai, ele resolveu voltar. A Bíblia diz que o pai abraçou, o pai mandou tomar banho, o pai deu alpacas novas, o pai deu um anel novo, o pai deu uma festa. Mas o pai não foi buscar o filho, foi o filho que buscou o pai mais uma vez. Aleluia, glória a Jesus. Palavra abençoada, meu Deus. Israel tinha se esquecido de quem era Deus. Mas agora Deus estava dizendo: 20, volta. Graças a Deus, aleluia. Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele nos restaurará. Graças a Deus. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro nos ressuscitará. E o que é o mais importante, e viveremos diante dele. Aleluia. Ei, não queira viver distante do Senhor. Não queira viver longe da presença dele. Mas volta. Aragaia Suribicanta. É o único que cicatriza feridas. É o único que muda história. É o único que vai transformar a sua vida. Oh, aleluia. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Aragaia Suribicanta cega. Oséias nos deixou um legado. Ele casou com uma prostituta, foi traído por ela, mas ele demonstrou que Deus mostrava para Israel. Ele buscou. Graças a Deus, aleluia. É forte essa história de Oséias, porque ele fez o que ninguém teria coragem de fazer. Ele pagou para ter a mulher que o traiu de volta. Nesta noite Deus está na gastronomicando olhando. E mesmo que muitas vezes tenhamos negado o nome dele, ele ainda está disposto a te receber de volta. Oh, glória, aleluia. Ele ainda está disposto na gastronomicanta a te aceitar de volta. Se coloque em pé nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Guarda isto no seu coração. De Israel, o que você tem semeado. Lohuama, sem compaixão. E Eliloame, não povo meu. Guarda, porque talvez você esteja ouvindo um desses nomes na sua vida. E quando Deus ele chama a nossa atenção, é para nos lembrarmos dele. E para ele voltar a nos chamar de filho. Sabe por quê? A Bíblia diz assim que Deus ele corrige a quem ele ama. Para terminar, só para você entender uma coisa, eu me esqueci qual é o capítulo de Provérbios que diz, mas eu falo que quem quer viver uma vida de retidão, meu filho, lê Provérbios, que a gente toma cada tapa. É cada japuletada que a gente leva lendo Provérbios. Então o provérbio que diz assim, ó: corrigi o filho com a vara. Sabe por quê? Porque a vara ungida, ela repreende a loucura da criança. Perante Deus nós somos filhos. E sabe por que muitas vezes Deus ele nos exorta? Porque Ele está repreendendo a loucura. A loucura do pecado, a loucura do erro, a loucura de ações que o entristece. Então eu sempre carrego esse provérbio, eu vou até procurar, eu me esqueci qual é o capítulo, mas é um provérbio que fala forte no nosso coração. Corrige, porque quando Deus ele nos corrige, Ele está repreendendo a loucura. Levante
levante as mãos para os céus nesta noite em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno. Senhor, neste exato momento eu te agradeço por esta palavra, meu Deus. Eu te agradeço por ter falado conosco, ó Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por ter manifestado a sua presença sobre nossas vidas. Me canta, Pai, que um novo ciclo se comece em nossas vidas, mas não queremos dias de Jezreel, nós queremos dias de Lovoame, nós não queremos dias de Eliloame, meu Pai, nós queremos dias de mudança, meu Deus. Me canta, liga as feridas, ó Pai, restaura-nos, meu Deus. Me canta, sara, Pai. Me canta, entendemos, ó Pai, que te conhecer é melhor do que holocaustos, que obediência é melhor do que sacrifícios. Me canto na serra e me cai. Entendemos, meu Deus, me canto na serra, que é melhor estamos diante de ti do que longe da tua presença, porque estamos diante de quando estamos diante de ti temos amor, Pai. Quando estamos diante de ti recebemos perdão. Quando estamos diante de ti recebemos bênçãos. Quando estamos diante de ti recebemos milagres. Continua, Pai, nos guardando, Pai, e que jamais venhamos esfalecer, meu Deus. E quando chegarmos dias, ó Pai, me canto na serra, que venhamos enfraquejar, que o Senhor venha nos guardar e nos sustentar na sua presença. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Eu vou estar voltando a palavra do pastor José, mais palmas para o Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Quem recebe esta palavra, levanta a mão da glória a Deus. Palavra abençoada, palavra gloriosa do coração de Deus aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Levanta tua mão direita para os céus. Diz assim comigo: mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. E eu pergunto, a igreja responde: se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, o sangue de Jesus, Sem poder, e Ele nos garante a vitória. a vitória nossa. Pelo sangue de Jesus. Aplaudem o Senhor com as palmas. Glória. Glória a Deus. Tem uma pessoa em nosso meio que está com o coração amargurado nesta noite, porque está acontecendo algo diante dos teus olhos. Você está contemplando uma situação que você quer resolver, mas você já fez de tudo e nada acontece. Já fez de tudo para resolver e nada acontece. E ainda, para você saber que é você, já tem alguns dias que você tem dito assim: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. E o Senhor está dizendo desta forma: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O que? Como assim, pastor? Não faz nada, não fala mais nada, não toma posição nenhuma, não toma partido nenhum. Deus está mandando você se aquietar, porque Ele vai resolver este problema. Cadê você? Só dá um sinal com as tuas mãos. Pode receber em nome de Jesus. Pode aplaudir os reis. Tem duas pessoas em nosso meio que você está com falta de oxigênio do cérebro. O Pai está dizendo que do nada te dá uma tontura que parece que vai, tem hora que parece te jogar para trás e tem hora que parece que vai te jogar para frente. É do nada. Você está bem, dá um jeito ruim na sua cabeça e você parece que vai cair, você vai cair para trás de costa. E dizendo português bem claro, tem hora que parece que você vai cair de barriga. Vai dizendo que é falta de oxigênio no cérebro. O Espírito Santo vai te curar nesta noite.
Cadê essas duas pessoas? Uma está aqui e a outra está aqui. Pode aplaudir, recebam o Senhor da cura em nome de Jesus. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Tem mais 3 pessoas em nosso meio. Me revela o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor vai te curar hoje de má circulação no teu sangue. Tem dias que as suas 2 pernas, amém, incha e dói demais. Mas não é uma dor, você percebe, não é uma dor assim no osso, é uma dor assim diferente, uma dor assim que, além de doer, deixa as suas 2 pernas pesadas. O Espírito Santo está revelando que é má circulação sanguínea. Ele vai te curar nesta noite. 3 pessoas. Um está aqui com a mão levantada. Receba a unção da cura. Receba a unção da cura. E receba a unção da cura. Olha aplaudir o glória a Deus. Tem 2 pessoas em nosso meio que você está com assopro no coração. 2 pessoas do nosso meio, você está com assopro no coração. Isso não acontece de segunda a segunda e a todos os momentos. Mas tem dias da semana que te dá uma vontade assim, bem que você sente como se alguma coisa estivesse tirando o seu ar. E depois volta ao normal. Deu para entender? Sente uma pontada no tórax, no peito. Amém? Parecendo que alguma coisa vai tirar o seu ar. E depois volta ao normal. Assopro no coração. O Espírito Santo vai te curar. 3 pessoas. Receba a unção da cura. Falta 2 pessoas. Não quero, não vou insistir. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Receba a unção da cura. Bom, eu vou exclamar assim: receba pela fé, mas não é a pessoa que o Espírito Santo me revelou. Receba pela fé, mas não é a pessoa que o Espírito Santo me revelou. Pela última vez, não insisto mais. Pai, lá atrás, Wesley Mateus. Palmas para Jesus. Tem um irmão aqui que o Senhor está te curando de um início de um câncer na próstata. Uma dor que está embaixo da barriga, assim, ó, no pé da barriga, e é uma dor forte. Uma dor que, ao mesmo tempo que dá assim, embaixo da barriga, assim, aperta, como se tivesse uma mão apertando a barriga para baixo, assim, ó. E todas as vezes que você vai urinar, quando você sente essas dores, urina com dificuldade e pouco. Você até achou que está com problema na bexiga. Câncer na próstata. O Espírito Santo te cura hoje. Quer levantar a mão? Não quero, não vou insistir. Não é. Pai, Filho, não é. Espírito Santo de Deus, vou deixar de lado. Não. Nenhuma dessas mãos. Bate as palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus me revela uma dessas irmãs que o Senhor está dizendo que é para você ter calma e paciência, que Ele não vai permitir que esta pessoa da sua família continue nessa situação que está. Você está olhando para uma pessoa, está olhando assim, aí eu vou falar alguma coisa, também você recua. O Pai está dizendo que você tem calma e paciência. O diabo quer que você explode com essa pessoa, para que essa pessoa tenha motivo para fazer o que está na mente. Cadê você? Não quero, não existe. Não é. Pai, Filho e Espírito Santo. Isto. Pode aplaudir o Rei dos Céus. Ainda tem uma pessoa aqui em nosso meio. 2 na verdade, entre irmãos e irmãs. Essa pessoa tem dia que você fica numa situação, nada para você está bom.
vai dando aquele jeito ruim na cabeça, não é bem na cabeça, aquele sentimento de uma coisa assim, como eu posso explicar para vocês entenderem, né? Uma impressão que alguma coisa ruim vai acontecer, e vai ficando com o coração angustiado, tem hora que você fica num estado assim, que você olha assim, você não sabe por que está daquele jeito, mas está. O Espírito Santo de Deus está me revelando na vida dessas duas pessoas. É a fúria do diabo. Não tem nada, não vai acontecer nada. É o diabo que tem perturbado a tua vida para tirar a tua paz de qualquer forma. Mas ele vai cair por terra nesta noite. É duas pessoas. Se quer, levanta a mão. Um já levantou, pode receber. Cadê, irmão? Lá pela fé, aqui pela fé, receba o livramento pela fé. Deixa a sensação ruim, mas não é as irmãs reveladas. Estou aguardando você, minha irmã, levantar a mão. Pode receber. Pode aplaudir o Rei. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Irmãos, eu vou passar o voto do aluguel hoje aqui, né? Como nós fazemos todos os anos, hoje é o primeiro mês do ano, nós estamos em janeiro, né? Então é o primeiro voto de aluguel do mês de 2023, né? Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, nós vamos fazer esse propósito desta vez de uma forma diferente. Nós estamos no primeiro mês do ano, então nós vamos fazer um propósito com Deus do voto da primícia. Você vai pegar este envelope, o voto do aluguel, você vai levar para a tua casa, você vai ofertar na casa do Senhor um dia do teu trabalho. Se você ganha R$1.000, divide 1.000 por 30, que vai dar o dia do seu trabalho. Se você ganha 2.000, divide 2.000 por 30, que vai dar o dia do seu trabalho. Então nós vamos ofertar a Deus este mês de janeiro, que se chama o voto, a oferta da primícia, que sempre Israel ofertava na casa do Senhor. Esse voto é bíblico. A oferta das primícias, ela é bíblica, né? Tinha um determinado mesmo ano, no Márcio, eu não lembro qual era agora. A gente faz o primeiro porque está começando o ano, né? Mas tinha a época certa, segundo a Bíblia, e eles tiravam a oferta da primícia, José, daquilo que eles escolhiam, eles tiravam uma parte ali e ofertavam na casa do Senhor. Era oferta. Isso, na época da colheita, eles pegavam e ofertavam ao Senhor uma parte da sua colheita como primícia. Quando esse momento tem razão. Eles terminavam a colheita deles, e quando eles terminavam, havia a festa da colheita, e eles separavam uma parte do que eles escolhiam e ofertavam no templo do Senhor como oferta das primícias. Então nós estamos no mês de janeiro, é o primeiro mês do ano. Então nós vamos separar para Deus um dia do nosso trabalho. Quem entendeu, levanta a mão, dá glória a Deus. Pastor, e aí? Você vai ver Deus abençoar a tua vida. Amém? Então, voto da aluguel, a gente sempre fala, mínimo R$20. Não, hoje, esse ano nós vamos fazer o segundo voto da aluguel mesmo, vamos trazer até o dia 20 de janeiro aqui, tá? Você vai trazer, vai fazer a conta lá, aí eu ganho 3.000. Então, divide 3.000 por 30. Ô pastor, eu não tenho salário, como é que eu faço? Faça um propósito com Deus. Imagina aí, vou dar um exemplo para você. No seu coração, o salário que você gostaria de ganhar, desse salário que você tem um desejo do coração, tira um dia para o Senhor. Amém? Porque Deus, Ele vai te abençoar. Faz um propósito com Deus. Ou senão, vou fazer um voto de R$50. Um exemplo que eu estou dando, tá? Estou dando só um exemplo. Eu não tenho salário, mas assim, trabalho, às vezes não, só
trabalho de faxina, ou tem um ganho fixo. Não, mas eu vou fazer um propósito de R$50 ao mês da premissa e eu vou ofertar R$50 de premissa na casa do Senhor. Quem entendeu, levanta a mão, dê glória a Deus. Mas aquele que trabalha, irmãos, eu gostaria que você tirasse, fizesse certinho. Por quê? Porque isso é muito importante, dizer, você está semeando na obra de Deus. Quem entendeu, levanta a mão, dê glória a Deus. Você está semeando e você vai colher. Pode ter certeza. E faz um propósito com Deus. De repente, Senhor, eu quero um emprego que ganhe mais. Deus vai abençoar. Senhor, eu trabalho com vendas, eu quero vender o dobro do que eu estou vendendo. Deus vai multiplicar as suas vendas. Senhor, eu faço isso e eu quero que o Senhor me abençoe desta forma. O Senhor vai te abençoar. Amém? Quero um exemplo, né? Quero minha aposentadoria na época de aposentar, eu quero me aposentar este ano, por exemplo. Faz um propósito com Deus, segundo o voto da primícia, e Deus vai te abençoar. Passa para nós, Wesley, em nome do Senhor Jesus. E os irmãos, se puderem, né, traga até o dia 20 de janeiro, pastor. Até o 20 de janeiro, dia 20 de janeiro eu não posso, mas eu trago dia 25, dia 30 também. Mas puder trazer até o dia 20 de janeiro, porque eu voto aluguel, e o aluguel tanto da casa pastoral como do salão aqui, tem esse dia 22, no dia 22 nós pagamos aluguel, né? Mas se não pode, não tem problema. Mas faz o propósito, faz no seu coração. Você faz o voto com propósito. Faz o voto com propósito. O Éder vai passar. Amém? Deus abençoe a presença de todos vocês. Amanhã é o ponto de pregação da casa do evangelista Márcio, no Parque Ibirapuera, Rua Lucindo Silva Santos, número 201. Amém? 7h30 da noite. Amanhã, noite profética. Segunda profética. 7h30 da noite, Rua Lucindo Silva Santos, Parque Ibirapuera, às 7h30 da noite. Esquina de baixo da padaria Aliança. Amém, meus irmãos? Estejam todos presentes, 7h30 da manhã lá, para serem abençoados pelo Senhor. Terça-feira em Herculândia, Rua Santo Tomás, número 18, Jardim Herculândia P. Quarta-feira é a quarta-feira da vitória, aqui mesmo, 7h da noite. Amém? E depois nós passamos a programação completa, até quarta-feira. Amém? Até quarta-feira. Segunda-feira amanhã é a noite profética, Parque Ibirapuera, Rua Lucindo Silva Santos, número 201, Parque Ibirapuera, 7h30 da noite. Terça-feira, Herculândia, Rua Santo Tomás, número 18, Jardim Herculândia B, 7h30 da noite. Noite dos Milagres, terça dos Milagres, cerimônia dos Milagres. Quarta-feira é a quarta-feira da vitória, aqui mesmo na Avenida Marinda, 3491, Parque Ipiranga. De segunda a sexta, o programa Voz da Chuva Divina, das 11 ao meio-dia e das 5 às 6 da tarde, 104,9. Amém? Oração da fé, agradecemos a Deus. Pedir para os obreiros estender as mãos aqui, né, sobre as chaves que estão aqui em cima da mesa aqui de oração, para nós apresentarmos a Deus. Dizemos, irmãos, que hoje nós entregamos, tá, irmãos, os votos, ó, todos os votos, né, pedido de oração 2022, nós somos no monte hoje e queimamos, tá bom? Está entregue tudo na mão de Deus. As fotos estão aqui, tem fotos aí que estão aqui, tá? As fotos não queimou não. Pode estender a mão. Senhor, recebe com as mãos agora, Pai. Abençoa a chave desta residência, abençoa a chave deste carro, desta moto, deste automóvel. Que o Senhor possa abençoar a troca deste carro por um carro melhor. Que o Senhor possa abençoar, ungir com a unção das causas impossíveis. Que o Senhor possa fazer o impossível tornar possível, o difícil tornar fácil. Que o Senhor possa abençoar todas estas chaves, todos os objetos que estão sobre esta mesa. Que o Senhor possa abençoar, ungir e consagrar, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Antes de nós profetizarmos a unção do impossível sobre a tua vida, eu sei que é um pouco puxado, irmãos, mas
Nós vamos fazer essa semana, e vocês que sentiram o seu coração, quiserem a primeira semana do ano, nós vamos fazer 5 dias, porque no sábado eu não vou estar aqui. Então eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós vamos fazer uma campanha de oração, das 10h45 às 11h30 da noite. 45 minutos. Mas não pode atrasar para chegar, porque senão eu estou puxando mais cedo, porque às vezes 11 horas, né, fica muito tarde, depois, né? Então é 10h45 para chegar às 10h45 da noite mesmo. Amém? Para já estar com o joelho dobrado e orarmos até às 11h30 da noite. Para pedir para Deus, né, guardar, abençoar o nosso ano de 2023 e nos encher da glória. O tema desta semana de oração é: enche o teu vaso de azeite e vem. Amém? Nós vamos nos revestirmos, fazer uma oração para Deus despertar espiritualmente a nossa vida, para Deus nos revestir da tua glória e pedir a direção de Deus para este ano 2023. Então vai ser 5 dias de oração. Vai começar amanhã, segunda, das 10h45 da noite às 11h30 da noite. Isso de segunda a sexta. Amém? Domingo as orações pelas manhãs voltam. As irmãs que estão responsáveis pela oração de manhã domingo, domingo volta as orações. 8h30 da manhã a porta da igreja vai estar aberta para a oração. Círculo da oração, das 8h30 às 9h30 da manhã, domingo. Teve 2 domingos, não teve, Natal e Ano Novo, mas agora normal novamente. Amém? Neste domingo não vou estar aqui, que nós vamos estar em Campinas, mas já acabei de falar com o evangelista Márcio, ele vai estar abrindo a porta da igreja aí. Qualquer irmão, que a irmã Wanda também tem a chave, né? Mas vai estar auxiliando os irmãos aí para juntos orar. Tá bom? Vamos, coloca as mãos sobre a tua cabeça, coloca a mão sobre a tua cabeça. Amém? Quero profetizar a unção das causas possíveis. O irmão aí, o diácono Leno, o diácono Leno, pode encerrar a live, não sei se já encerraram, pode encerrar a live. Deus abençoe os irmãos internautas que acompanharam esta mensagem. Coloca a mão sobre a tua cabeça.